Sejam todos muito bem-vindos. Então, a aula de hoje, esse capítulo, a gente está falando sobre ajustadores e anjos. Hoje, nós vamos começar a aula de anjos, que vão ser 2 aulas, essa e mais uma outra próxima que o Neemias vai dar. Então, nós estamos no módulo intermediário, capítulo 5, aula 6, os guardiães seráficos do destino. Esse documento é o documento 113, que foi apresentado pelo comandante dos serafins estacionados em Urântia. Eu trouxe essa oração que eu achei na internet, e essa oração, ela fala assim: Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo o sempre. Amém. Eu coloquei aqui uma imagem de uma criança, porque muitas pessoas pensam que só as crianças têm anjo da guarda, e depois de adultos acabam se esquecendo deles. Só que muitas pessoas não sabem é que a gente tem anjo da guarda desde o nascimento até a morte e até mais. Então, nós vamos trabalhar com 7 tópicos. Os anjos guardiães, os guardiães do destino, que a gente vai ver que tem uma diferença entre eles, a relação com as outras influências espirituais, os domínios da ação seráfica, a ministração seráfica aos mortais, os anjos guardiães depois da morte, os serafins e a carreira ascendente. Aí eu trouxe aqui para a aula uma conversa que Jesus teve com Natanael. Então, tudo isso aqui é Jesus falando para Natanael, e Jesus traz bastante coisa importante aqui. E eu não resisti e trouxe para a aula para vocês. Está no documento 167, depois se alguém quiser dar uma olhada com mais tempo, fala assim, é Jesus falando: as hostes angélicas são uma ordem em separado de seres criados. São inteiramente diferentes da ordem material das criaturas mortais e funcionam como um grupo distinto de inteligências no universo. Os anjos não pertencem ao grupo de criaturas chamados de filhos de Deus nas Escrituras. Aí eu fui procurar o que eram essas criaturas chamadas de filhos de Deus nas Escrituras, e eu achei essa informação lá na Wikipédia. Aí ele diz assim, que filhos de Deus nas Escrituras eram um termo usado no Antigo Testamento. A gente tem que lembrar aqui que ainda não tinha a Bíblia, como a gente conhece hoje, e muito menos o livro de Urântia. Então, na Wikipédia, eles falam que era uma expressão usada no Antigo Testamento, filhos de Deus, e que se referia a vários sujeitos distintos, a anjos, seres humanos e até mesmo a toda a humanidade. Aí Jesus continua: e também não são os espíritos glorificados de homens mortais que já se encaminharam no progresso pelas mansões nas alturas, que muita gente pensa que morreu virou anjo, né? Os anjos não são uma criação direta e não se reproduzem. As hostes angélicas têm um parentesco apenas espiritual com a raça humana. À medida que o homem progride na sua jornada até o Pai no paraíso, num determinado momento, ele passa por um estado do ser que é análogo ao estado dos anjos, mas o homem mortal nunca se transforma em um anjo. Os anjos nunca morrem, como ocorre com o homem. Os anjos são imortais, a menos que venham a se envolver em pecado, como alguns deles que se envolveram nas fraudes de Lúcifer. Os anjos são servidores espirituais do céu, mas não são todos sábios nem todos poderosos.
No entanto, todos os anjos leais são verdadeiramente puros e santos. E não lembrais de que já vos disse anteriormente que, se tivesseis os vossos olhos espirituais ungidos, então veríeis os céus abertos e contemplaríeis os anjos de Deus ascendendo e descendo? É por meio da ministração dos anjos que o mundo pode se manter em contato com os outros mundos. E pois não tenho repetidamente dito a vós que possuo outras ovelhas que não são deste aprisco? Esses anjos não são espiões do mundo espiritual a vos vigiarem, para depois irem até o Pai contar os pensamentos do vosso coração e descrever os feitos da carne. O Pai não tem necessidade desse serviço, pois o seu próprio Espírito vive dentro de vós. Esses espíritos angélicos, contudo, atuam de modo a manter uma parte da criação celeste informada sobre os feitos de outras partes remotas do universo. E muitos dos anjos, ainda que funcionando para o governo do Pai e nos universos dos filhos, são designados para os serviços às raças humanas. Quando vos ensinei que muitos desses serafins são espíritos ministradores, eu não os disse em um sentido figurativo, nem poético. E tudo isso é verdadeiro, independentemente da dificuldade que possais ter para compreender tais questões. Aí então a conversa de Jesus e Natanael termina por aqui mesmo, porque depois eles são interrompidos. Mas se alguém quiser ir lá no documento 167 para ver, mas termina por aqui mesmo. E Jesus está contando bastante coisa para a gente. Aí eu fiz um resuminho aqui para a gente poder entender os serafins. Então, origem e aperfeiçoamento. Esse resuminho que eu fiz é um apanhado de vários documentos que eu resumi ali para vocês, para entender melhor essa aula. Então, fala assim: os serafins são criados pelo espírito materno do universo e só por ele, só por ela sozinha. E têm sido projetados em unidades de formações, 41.472 de uma vez só. Eles não têm vida pré-adulta, a infância. Contudo, são criaturas experienciais. Não são masculinos e nem femininos. Mas nos planetas sexuados, como o nosso, os anjos são mais comumente designados por pronomes femininos. São elas. Essas ordens angélicas são projetadas na época em que se planeja a evolução das criaturas mortais volitivas. A criação dos serafins data do momento em que o espírito materno do universo alcança uma relativa personalidade, a qual não é ainda aquela da ministra coordenada mais recente do Filho Criador Mestre, mas sim a da ajudante inicial de criação do Filho Criador. E antes desse acontecimento, os serafins a serviço de Nébadon, temporariamente, eram emprestados de um universo vizinho. Olha só que interessante a prática da boa vizinhança. Os serafins, periodicamente, estão ainda sendo criados, pois o universo de Nébadon ainda continua em elaboração. Eles passam o seu primeiro milênio como observadores não designados em Salvington e nos mundos escola interassociados. O segundo milênio é passado nos mundos seráficos do circuito de Salvington. A sua escola central de aperfeiçoamento atualmente é presidida pelos primeiros 100.000 serafins de Nébadon, e à frente destes está o anjo original, ou primogênito deste universo local. O primeiro grupo de serafins criado em Nébadon foi treinado por um corpo de 1.000 serafins de Avalon. Talvez era daí que eles emprestavam os serafins, né? Ao término desse período de aperfeiçoamento, nos mundos seráficos de Salvington,
Os serafins, eles são mobilizados em grupos e unidades convencionais de organização angélica, sendo designados para uma das constelações, para começarem os estudos avançados e prepararem-se mais definitivamente para o serviço em algum sistema local em particular. Eles procuram designações para as ordens mais baixas de serviço no universo. E se forem bem-sucedidos, entram nas escolas celestes da sede central do príncipe planetário de algum mundo evolucionário e nelas começam os estudos das línguas, histórias e hábitos locais das raças da humanidade, onde eles vão trabalhar. Eles já são bilíngues, porque eles já falam a língua do superuniverso e do universo local. E eles ainda têm que aprender as línguas, a história e os hábitos locais das raças da humanidade, do planeta onde eles vão trabalhar. E uma vez que os serafins sejam assim designados, eles podem percorrer todo o universo de Nébadon, até mesmo Orvonton, por designação. O seu trabalho no universo não tem fronteiras nem limitações. Encontram-se intimamente associados às criaturas materiais dos mundos e estão sempre a serviço das ordens menos elevadas de personalidades espirituais, fazendo contato entre tais seres do mundo espiritual e os mortais dos reinos materiais. E após se haverem sujeitado a esses testes educacionais e essa disciplina de aperfeiçoamento, aí eles passam a ser classificados nos 7 grupos seguintes. Os serafins, eles são uma classe, e depois eles passam a ser classificados nesses 7 grupos ou ordens: serafins supremos, serafins superiores, serafins supervisores, serafins administradores, que é o que a gente vai estudar nessa aula, ajudantes planetários, ministros de transição e serafins do futuro. E todas essas ordens também têm as suas subordens, ou seus subgrupos, dentro de cada uma delas. Agora a gente está entrando no documento. Agora vai dar para entender bem melhor sobre os serafins. Aí diz assim: os serafins, eles são os anjos tradicionais do céu. Eles são os espíritos ministradores que vivem muito perto de vós e que muito fazem por vós. Eles têm ministrado em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana, e os primeiros seres humanos a receberem os anjos guardiães foram Andam e Fonta. Os anjos guardiães. O ensinamento sobre os anjos guardiães não é um mito. Certos tipos de seres humanos, de fato, têm anjos pessoais. Foi em reconhecimento disso que Jesus, ao falar das crianças do reino do céu, disse: cuidai, para que não desprezeis nenhum desses pequenos, pois vos digo, os seus anjos sempre discernem a presença do Espírito do meu Pai. Os serafins, originalmente, eram designados e definidos para cada raça em separado de Urântia. Mas desde a auto-outorga de Micael, eles são designados de acordo com a inteligência humana, a sua espiritualidade e destino. Intelectualmente, a humanidade é dividida em 3 classes. Os de mente subnormal, aqueles que não exercem o poder normal de vontade, aqueles que não tomam as decisões normais. Essa classe abrange aqueles que não podem compreender a ideia de Deus e falta-lhes a capacidade para a adoração inteligente da deidade. Os seres subnormais de Urântia têm um corpo de serafins, uma companhia com um batalhão de querubins designados para ministrar a eles e vigiar para que a justiça e a misericórdia lhes sejam estendidas nas lutas pela vida desta esfera. E as escolhas que esses seres não puderam fazer aqui em Urântia, eles farão em outros mundos.
2, o tipo médio, o tipo de mente humana normal, do ponto de vista da administração seráfica. A maioria dos homens e mulheres é agrupada em 7 classes, de acordo com seu status de realização, dentro dos círculos de progresso humano e de desenvolvimento espiritual. E o 3 são os de mente supranormal. São aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. São homens e mulheres que, mais ou menos, gozam de algum contato com seus ajustadores residentes, membros dos vários corpos de reserva do destino. O corpo de reserva do destino está lá no documento 114, para depois, quem quiser estudar com calma. Então, são homens e mulheres, e são os reservistas do destino. Esses homens e essas mulheres, eles funcionam para que a prevenção da quebra da cultura evolucionária ou da extinção da luz da verdade viva seja quebrada. Então, eles são como pilares para a cultura e para a extinção da luz da verdade viva. Para o ministério aos chamados seres normais, que são a maioria dos seres humanos de Urântia, a designação do serafim é feita de acordo com a realização humana dentro dos círculos de intelectualidade e de espiritualidade. E aí eles colocam entre parênteses o seguinte: se a morte natural não terminar a vossa carreira e transferir as vossas lutas para os mundos das mansões. Isso quer dizer que eles não se intrometem no curso natural dos acontecimentos da vida humana. Aí continua: ireis alcançar o primeiro ou o círculo mais interno de relativo contato e comunhão com o ajustador residente. Aí eu fiz um esqueminha. Os círculos psíquicos da mente, de espiritualidade, de intelectualidades adquiridas, teve uma aula que só falou sobre isso. Essa aula foi dada pelo Henrique, foi lá no módulo básico, módulo 1, capítulo 7, aula 3. Teve uma aula só falando dos círculos psíquicos da mente, uma aula maravilhosa. E eu trouxe um esqueminha bem basiquinho aqui, porque aqui não é especificamente sobre esse tema, mas é só para vocês entenderem mais ou menos. Então, a gente começa no 7º círculo. Então, assim, no 7º círculo de espiritualidade, de espiritualidades e de intelectualidades adquiridas, nós vamos ter um par seráfico com uma companhia de querubins designados para a custódia e guarda de 1000 mortais. Depois, ao atingirmos, atingimos um certo progresso, entramos no 6º círculo, aí nós vamos ter um par seráfico com uma companhia de querubins assistentes designados para custódia e guarda de 500 mortais. Mais para frente, a gente evolui mais um pouquinho, atinge o 5º círculo, aí nós vamos ter um par seráfico com uma companhia de querubins assistentes designados para guarda, para custódia e guarda de 100 mortais. No 4º círculo, nós vamos ter um par seráfico com uma companhia de querubins assistentes designados para a custódia e guardas de 1000 mortais. E a partir do 3º círculo psíquico da mente, o ser humano recebe um par de serafim guardião do destino, pessoais, além do ajustador do pensamento residente e cada vez mais eficiente. E aí eles continuam com todos os esforços para terminar a travessia dos círculos, do 2º círculo até atingir o 1º círculo. E assim por diante. 2, os guardiões do destino. Agora nós vamos falar sobre eles. Os serafins, eles não são conhecidos como guardiões do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um
ou mais de um entre os três feitos seguintes. Primeiro, tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus. Segundo, alcançar o terceiro círculo psíquico da mente, que é o slide anterior. Terceiro, tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. E eles são chamados assim de guardiães do destino, significando que eles guardam as criaturas mortais no caminho do destino divino, e que fazendo assim, eles estão determinando também o seu próprio destino. Na evolução das raças, um guardião do destino é designado ao primeiro ser que alcance o círculo requisitado, que é o terceiro lá, para essa conquista. Em Urântia, o primeiro mortal a segurar um guardião pessoal foi Hantaok, um homem sábio da raça vermelha de muito tempo atrás. Eu coloquei só uma imagem aqui simbolizando ele, mas eu procurei mais informação sobre Hantaok no livro de Urântia e não achei não, é só o que está aqui mesmo. Para todas as missões angélicas, os serafins são escolhidos de um grupo de voluntários, e as suas atribuições estão sempre de acordo com as necessidades humanas e considerando o status do para-angélico, à luz da experiência, da habilidade e da sabedoria seráficas. Apenas os serafins de longo tempo de serviço, os tipos mais experimentados e testados, é que são designados como guardiães do destino. Quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, os seus guardiães pessoais ou grupais, guardiães pessoais, guardiães do destino, grupais, anjo guardião, podem reiteradamente servir numa função semelhante, no mesmo planeta. Os serafins desenvolvem uma consideração sentimental pelos mundos individuais e mantêm um afeto especial por certas raças e tipos de criaturas mortais, com as quais eles estiveram em associação muito próxima e íntima. Eles compartilham a maioria das vossas emoções e experimentam outras mais. A única emoção que atua em vós e que, de certo modo, lhes é difícil de compreender é o medo animal herdado, que atinge numa proporção muito grande a vida mental do habitante médio de Urântia. Os anjos realmente acham difícil compreender porque vós permitis com tanta persistência que os vossos poderes intelectuais e mesmo a vossa fé religiosa sejam de tal forma dominados pelo medo, tão caprichosamente desmoralizados pelo pânico impensado, cheio de pavor e de ansiedade. Aí eu fui procurar por que a gente tem tanto medo assim, né? Eu fui pesquisar no próprio livro e encontrei a resposta. Está lá no documento 7646, que os reveladores, eles falam assim, que a gente tem esse medo todo, que é porque a gente recebeu pouco do plasma do sangue de Adão, que os filhos adâmicos não tinham tanta propensão ao medo assim, mas que ao atingirmos os círculos psíquicos da mente, conforme nós formos evoluindo lá nos círculos, nós vamos perdendo esse medo. Todos os serafins têm nomes individuais, mas nos registros de compromissos com o serviço no mundo, eles são frequentemente designados pelos seus números planetários. Nas sedes centrais do universo, eles são registrados por nome e número. Não muito diferente da gente, né? Porque a gente também é registrado por nome e número. Todo mundo tem o seu CPF. As tarefas seráficas podem ser incansáveis, mas qualquer um dos dois do par angélico pode arcar com todas as responsabilidades do ministério. Então, eles trabalham como se fosse um casal. Um é sempre a personalidade controladora e o outro é o complemento do ser. Como os querubins, geralmente os serafins servem aos pares,
Mas, ao contrário dos seus colaboradores menos avançados, os serafins algumas vezes trabalham individualmente. Em quase todos os contatos com os seres humanos, eles podem funcionar como indivíduos. Apenas para a comunicação e o serviço em circuitos mais elevados nos universos é que se fazem necessários os dois anjos. E a maioria do serviço requer mesmo os dois anjos para completar a tarefa. E, em geral, eles mantêm o mesmo complemento do ser, mas não obrigatoriamente. Quando um par seráfico aceita o compromisso de guardião, eles servem pelo resto da vida ao mesmo ser humano. O complemento do ser, que é um dos dois anjos, torna-se o registrador da missão. Esses serafins complementares são os anjos registradores dos mortais nos mundos evolucionários. Os registros são mantidos pelo par de querubins, que é um querubim e um xanobim, que estão sempre ligados aos guardiães seráficos, mas esses registros estão sempre sob a responsabilidade de um dos serafins. E esses registros, eles ficam mantidos num lugar que se chama Templo dos Registros, lá na capital, em Jerusalém. E eles são mantidos nas três formas: material, morancial e espiritual. Está lá no documento 39.4.16, depois se alguém quiser pesquisar com mais tempo. Continuando. Com o propósito de descansar e de recarregar-se com a energia vital dos circuitos do universo, o guardião ele é periodicamente liberado pelo seu complemento. E durante a sua ausência, o querubim solidário funciona como um registrador, como é o caso também quando o serafim complementar encontra-se do mesmo modo ausente. E que assim, as hostes angélicas, elas estão ligadas aos circuitos, então, às vezes, eles precisam sair um pouco para se recarregar. Isso é como se fosse o alimento deles, eles se recarregam com as energias do universo. E também, às vezes, eles precisam sair, porque, lembra quando eu falei lá no comecinho que eles são criados um monte de uma vez só? Às vezes, eles têm uma vez a cada milênio, eles têm uma reunião, que é de acordo com a data de nascimento deles, que é tipo um encontro de turma. 3. A relação com as outras influências espirituais. Uma das coisas mais importantes que faz um guardião do destino pelo seu sujeito mortal é efetivar uma coordenação pessoal das numerosas influências impessoais de espíritos que habitam, que rodeiam ou que impingem a mente e a alma da criatura material em evolução. Os humanos são personalidades, e é extremamente difícil para os espíritos não pessoais e para as entidades pré-pessoais fazerem contato direto com mentes tão altamente materiais e isoladamente pessoais. Graças à ministração do anjo guardião, todas essas influências são mais ou menos unificadas e tornadas mais apreciáveis pela natureza moral em expansão da personalidade humana em evolução. Então, todas essas influências espirituais. O ajustador do pensamento, o espírito da verdade, o Espírito Santo da ministra divina, os 7 espíritos ajudantes da mente, são a intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração, sabedoria. E esses 7 espíritos ajudantes da mente, os reveladores falam que eles são como circuitos da personalidade da ministra divina. O ajustador, eles continuam, o ajustador é a presença do Pai, o Espírito da Verdade é a presença dos filhos, e esses dons divinos são unificados e coordenados nos níveis mais baixos, que são os da experiência espiritual humana,
E por meio da ministração do serafim guardião, os servidores angélicos são dotados para combinar o amor do Pai e a misericórdia do Filho nas suas ministrações às criaturas mortais. E nisso revela-se a razão pela qual o guardião seráfico finalmente se torna o custódio pessoal dos padrões mentais, dos padrões de memória e das realidades da alma do sobrevivente mortal, durante aquele intervalo entre a morte física e a ressurreição moroncial. No nível Desculpa. No nível espiritual, o serafim torna pessoais muitas ministrações no universo que, de outro modo, seriam impessoais ou pré-pessoais. Eles são coordenadores. No nível intelectual, eles são os correlacionadores da mente e da morôncia, eles são os intérpretes. Aqui, quando fala de intérpretes, significa que eles vão nos guiar como novos cidadãos cósmicos quando nós chegarmos nas morôncias. E eu acredito também que eles serão intérpretes com relação às línguas também, porque eles já falam as duas línguas, eles já são bilíngues, falam a língua do universo e do universo local. Então, acredito que eles vão nos guiar em todos esses aspectos. E no nível físico, eles manipulam o ambiente terrestre por meio da sua ligação com os mestres controladores físicos e por meio da ministração cooperativa junto com as criaturas intermediárias. Aí, esse tópico aqui, nós vamos ver lá para frente como é que isso vai acontecer. Lá no nível físico vai ter um exemplo disso daqui. Esta é uma exposição das funções múltiplas e intrincadas de um serafim guardião. Mas como é que uma personalidade angélica subordinada, criada apenas um pouco acima do nível da humanidade no universo, faz coisas tão complexas e difíceis? E olha que quem está falando isso é o serafim comandante, que é aquele que está apresentando esse documento para a gente. Mas ele fala assim: não sabemos realmente, mas conjecturamos que esse ministério fenomênico seja de um modo não divulgado, facilitado pelo trabalho não revelado e não conhecido do Ser Supremo, que é a deidade da factualização dos universos em evolução, do tempo e do espaço. Através de todo o reino de sobrevivência progressiva, no Ser Supremo e por meio dele, os serafins são uma parte essencial na continuidade da progressão dos mortais. 4. Os domínios da ação seráfica. Os serafins guardiães não são mente, se bem que eles venham da mesma fonte que também dá origem à mente mortal, o espírito criativo. Os serafins, eles são estimuladores da mente. Eles continuamente procuram promover decisões que são realizadoras dos círculos, aqueles círculos psíquicos da mente, na mente humana. Eles fazem isso não como o ajustador o faz, operando de dentro e por meio da alma. Eles o fazem mais de fora para dentro, trabalhando por intermédio do meio ambiente social, ético e moral dos seres humanos. Os serafins não são a atração divina do Pai Universal, o ajustador, mas eles funcionam como uma agência pessoal de ministração do Espírito Infinito. O homem mortal, sujeito à condução do ajustador, acha-se também submissível ao guiamento seráfico. O ajustador é a essência da natureza eterna do homem. O serafim é um mestre para a natureza que evolui no homem. Nesta vida, a mente mortal. Na próxima, a alma moroncial. Nos mundos das mansões, vós estareis conscientes e sereis sabedores dos instrutores seráficos.
Mas, na primeira vida, os homens comumente são inconscientes deles. Os serafins funcionam como mestres para os homens, guiando os passos da personalidade humana pelos caminhos de novas e progressivas experiências. Aceitar o guiamento de um serafim raramente significa conseguir uma vida fácil. Ao seguir essa liderança, vós podeis estar certos de encontrar, e se tiverdes a coragem, de atravessar as montanhas escarpadas da escolha moral e do progresso espiritual. Porque então vai haver com certeza uma intensa ministração dos espíritos ajudantes da mente e do ajustador do pensamento. O impulso da adoração origina-se grandemente nas estimulações espirituais dos ajudantes da mente mais altos, que é o da adoração e o da sabedoria. Sempre quando eu vejo, quando fala da adoração, eu lembro de uma palestra que a Jane fez em algum evento, e isso ficou registrado, Camila, isso ficou registrado na minha mente. Foi a definição mais simples e mais linda de adoração que eu já ouvi em toda a minha vida. E ela diz assim: adoração é estar na presença de Deus em amor. Jane Vasquez. Vou continuar. Da mente mais alta, reforçadas pela condução do ajustador. Todavia, o impulso para a oração, tão frequentemente experimentado pelos mortais conscientes de Deus, muitas vezes surge como consequência da influência seráfica. Embora aparentemente não haja nenhuma comunicação entre os ajustadores residentes e os serafins que rodeiam o homem, eles sempre parecem trabalhar em perfeita harmonia e em um acordo primoroso. Os guardiães são muito ativos nos momentos em que os ajustadores são menos ativos, mas a administração deles é, de alguma maneira, estranhamente correlacionada. A personalidade administradora do serafim guardião, a presença de Deus no ajustador residente, a ação do circuito do Espírito Santo e a consciência do Filho por meio do Espírito da Verdade estão todos divinamente correlacionados, em unidade significativa de administração espiritual, em uma e para uma personalidade imortal. E quando eu leio isso aqui, eu penso assim, que é um grande esquema de sobrevivência. É muita gente trabalhando para que a gente dê certo. E eu acho isso muito lindo. 5. A ministração seráfica aos mortais. Os anjos não invadem o santuário da mente humana. Eles não manipulam a vontade dos mortais, nem fazem contato direto com os ajustadores residentes. Os guardiães do destino, eles influenciam-vos de todas as maneiras possíveis coerentes com a dignidade da vossa personalidade. Sob nenhuma circunstância, esses anjos interferem com a ação livre da vontade humana. Isso depende da gente. Nem tem os anjos ou qualquer outra ordem de personalidades no universo poder ou autoridade para limitar ou cercear as prerrogativas da escolha humana. Os anjos, eles estão tão próximos de vós e com tanto sentimento cuidam de vós, que figurativamente choram por causa da vossa intolerância voluntariosa e da vossa teimosia. Os serafins não derramam lágrimas físicas, eles não têm corpos físicos e nem possuem asas. Isso da gente achar que anjo possui asa, e isso é verdade porque quando a gente vai pesquisar anjos, até mesmo para fazer essa aula, a gente só acha anjo com asa, não é verdade? Mas os reveladores explicam que isso se deve ao fato de que, algum tempo atrás, foi permitido aos seres humanos
observarem os serafins de transporte sendo preparados para o voo. Então, é o que pode ter sido avistado, aparentemente, é um duplo conjunto de asas que se estende da cabeça até os pés do anjo. Na realidade, essas asas são os isoladores de energia, os escudos de fricção. Essa informação eu encontrei no livro de Urântia, está lá no documento 39.512. Depois, se alguém quiser ler com mais tempo, está lá. Mas está aí a resposta, porque os anjos não possuem asa e por que que a gente acha que eles possuem asas. Os serafins, eles atuam em vosso favor, independentemente dos vossos apelos diretos. Eles estão executando os mandados dos seus superiores, e assim funcionam, apesar dos vossos caprichos ou da inconstância do vosso estado de ânimo. Isso não implica que vós não possais fazer com que a tarefa deles fique mais fácil ou mais difícil, mas significa sim que os anjos, eles não se ocupam diretamente dos vossos apelos, nem do que pedis nas vossas preces. É que eles também, às vezes, eles não podem fazer nada pela gente. Enquanto a gente está orando, eu acho que eles têm que esperar pelas ordens dos seus superiores, e eles não podem fazer nada sem receber as ordens dos seus superiores. Eu acredito que enquanto a gente ora, talvez eles orem junto conosco, enquanto não podem fazer nada pela gente, mas eles continuam fazendo o seu trabalho normalmente. Durante a vida na carne, a inteligência dos anjos, e eles são muito inteligentes, os reveladores falam que eles são um prodígio matemático. Não está diretamente disponível para os homens mortais. Eles não são supervisores nem diretores, são simplesmente guardiães. Os serafins vos guardam. Eles não procuram diretamente influenciar-vos. Vós deveis traçar o vosso próprio curso. Mas esses anjos, então, eles atuam para fazer o melhor uso possível do caminho que vós escolhestes. Eles não intervêm de arbitrariamente, na rotina dos afazeres da vida humana. No entanto, quando eles recebem instruções dos seus superiores para executar alguma obra inusitada, vós podeis ficar seguros de que esses guardiães encontrarão algum meio de cumprir as suas ordens. E pois eles não se intrometem no quadro do drama humano, exceto nas emergências. Então, em geral, o fazem sob as ordens diretas dos seus superiores. E aqui é uma emergência. Os serafins, eles são capazes de funcionar como ministros materiais para os seres humanos, sob certas circunstâncias, mas a sua ação nessa função é muito rara. Eles são capazes, com a assistência de criaturas intermediárias e dos controladores físicos, de funcionar em uma ampla gama de atividades em prol dos seres humanos, até mesmo a de fazer contactos factuais com a humanidade. Mas essas ocorrências são muito raras. E quem é que se lembra aqui? Essa é uma ilustração de um anjo libertando Pedro da prisão. Só que, na verdade, não é um anjo. Na verdade, quem está libertando Pedro da prisão é uma criatura intermediária secundária. E os reveladores falam que muitos dos fenômenos físicos atribuídos a anjos têm sido realizados por essas criaturas intermediárias. Essa informação está lá no documento 77.812, onde está falando da libertação de Pedro. Depois, se alguém quiser lá pesquisar, está lá.
Na maior parte das instâncias, na maior parte das instâncias, as circunstâncias na esfera material permanecem inalteradas com a ação dos serafins, pois eles são muito discretos. Se bem que tem havido ocasiões envolvendo perigo para os laços vitais na evolução humana, nas quais os guardiães seráficos agiram e adequadamente por sua própria iniciativa. Sexto, os anjos guardiães depois da morte. Sobre a conduta dos guardiães do destino no momento da dissolução mortal dos humanos a eles associados, com a vossa morte, os vossos registros, as especificações de identidade e a entidade moroncial da alma humana, que evoluiu por meio do ministério conjunto da mente mortal e do ajustador divino, são fielmente preservados pelo guardião do destino, junto com todos os outros valores relacionados à vossa futura existência. Tudo o que constitui o vosso eu real, exceto pela identidade, que é de continuidade da existência, e pela factualidade da realidade da personalidade, que são representadas pelo ajustador, que parte, que vai para divino, então. E no instante em que desaparece da mente humana a chama piloto de luz, a luminosidade espiritual, Deus brilha, que o serafim associa à presença do ajustador. A partir desse momento, o anjo que exerce a guarda reporta-se pessoalmente aos anjos comandantes. Olha só a burocracia. Sucessivamente do grupo, da companhia, do batalhão, da unidade, da legião e da hoste, e após haver sido registrado devidamente para a aventura final no tempo e no espaço, esse anjo recebe a certificação do chefe planetário dos serafins para que se reporte ao Estrela Vespertino ou a outra assistente de Gabriel, no comando do exército seráfico desse candidato à ascensão no universo. E ao ser-lhe concedida essa permissão pelo comandante dessa mais alta unidade organizacional, esse guardião do destino toma o seu caminho para o primeiro mundo das mansões, e lá ele espera pela reconscientização do seu antigo protegido na carne. E no caso em que a alma humana não chega a sobreviver, após haver recebido a designação de um anjo pessoal, o serafim atendente deve tomar o rumo da sede central do universo local, para ali ele testemunhar e atestar sobre a exatidão dos registros completos do seu complemento, que foi aquele anjo complemento que fez os registros, como previamente reportado. Em seguida, ele vai perante os tribunais dos arcanjos para ser absolvido da responsabilidade na questão do fracasso do seu sujeito na sobrevivência eterna. Então, ele retorna aos mundos para ser designado novamente a um outro mortal de potencialidade ascensional, ou para alguma outra divisão de ministração seráfica. Ou seja, é ruim também para eles que isso aconteça, que o mortal não sobreviva, porque ele tem que começar tudo de novo. O serafim guardião, ele é o fiel custódio dos valores de sobrevivência da alma adormecida dos homens mortais. Do mesmo modo que o ajustador, então ausente, é a identidade desse ser imortal no universo. Quando esses dois eles colaboram nas salas de ressurreição de Mansônia, em conjunção com a forma moroncial que foi recentemente fabricada para a gente, ocorre a reconstrução dos fatores que constituem a personalidade do mortal ascendente. O ajustador, ele identificar-vos-á. O serafim guardião irá repersonalizar-vos, e então vos
reapresentar ao fiel monitor dos vossos dias na Terra. E ainda assim, quando uma idade planetária termina, quando aqueles seres dos círculos mais baixos de realização mortal são reunidos, são os seus guardiães de grupo que o reconstituem nas salas de ressurreição, nas esferas das mansões. Aqui eles estão falando do chamado dispensacional, que é a ressurreição dispensacional. Então diz, como dizem as vossas escrituras, e ele enviará os seus anjos com uma voz poderosa e reunirá os seus eleitos de um extremo a outro do seu reino. A técnica da justiça requer que os guardiães pessoais, o guardião do destino ou grupais, anjo guardião, respondam ao chamado dispensacional. Os dois têm que responder a esse chamado dispensacional, em nome de todas as personalidades que não sobreviveram, os não sobreviventes. Os ajustadores desses não sobreviventes, eles não retornam de divino, então. E quando é feita a chamada, os serafins respondem, mas o ajustador não se manifesta. Isso constitui a ressurreição dos injustos. Na realidade, é o reconhecimento formal da cessação da existência da criatura. Essa lista de chamada da justiça ocorre sempre depois do chamado de misericórdia, a ressurreição dos sobreviventes adormecidos. Entretanto, essas aí é um alerta para a gente, eles dizem assim, entretanto, essas são questões que não concernem a ninguém, senão aos juízes supremos e todo conhecedores dos valores de sobrevivência. Todos os guardiães pessoais ou grupais no sistema de Satânia que se desviaram da rebelião de Lúcifer, e foi bastante, foi cerca de 1/4 de serafins guardiães que aderiram à rebelião, infelizmente. Não obstante, muitos deles haverem se arrependido sinceramente do seu desvario, estão detidos em Jerusalém até o julgamento final da rebelião. Os censores universais já tomaram arbitrariamente desses guardiães desobedientes e infiéis todos os aspectos das almas confiadas a eles e colocaram essas realidades monanciais sob a custódia de seconafins, que são os anjos dos superuniversos, voluntários para essa salvaguarda. 7 e último, os serafins e a carreira ascendente. Realmente, na carreira de um mortal ascendente, esse primeiro despertar nas terras dos mundos das mansões é uma época memorável, e será ali, pela primeira vez, que podereis enxergar de fato os vossos companheiros angélicos há muito amados e sempre presentes nos dias terrenos. E ali também tornar-vos-ei verdadeiramente conscientes da identidade e da presença do monitor divino, que prolongadamente residiu nas vossas mentes na Terra. Essa experiência constitui um despertar glorioso, uma ressurreição verdadeira. Então, a gente vai poder ver e abraçar os nossos anjos da guarda, assim, igual está nessa foto. Nas esferas monanciais, os serafins guardiães, há 2 deles, serão os vossos companheiros, as claras. Esses anjos não apenas associam-se a vós de todos os modos possíveis, à medida que progredis na carreira dos mundos de transição, prestando-vos assistência na aquisição do vosso status morancial e espiritual. Mas eles também aproveitam a oportunidade para avançar por meio do estudo nas escolas de extensão para os serafins evolucionários, pois eles também são seres ascendentes, mantidas no mundo das mansões. A raça humana, ela foi criada apenas um pouco abaixo dos tipos mais simples das ordens angélicas, e é por isso que a primeira designação que vos aguarda na vida morancial imediatamente após acordardes
e depois de terdes a vossa consciência de personalidade de volta, posteriormente, a vossa liberação dos laços na carne será a de assistentes dos serafins. Então, nós seremos como os querubins, que são as ordens mais baixas de anjos. E antes de deixarem os mundos das mansões, todos os mortais, eles estão falando todos os mortais terão companheiros seráficos ou guardiães permanentes. Então, todos terão guardiães do destino. E à medida que ascenderdes nas esferas moronciais, serão os guardiães seráficos que, afinal, testemunharão e certificarão o mandado da vossa união eterna com o ajustador do pensamento. Juntos, eles estabeleceram as vossas identidades de personalidade como filhos da carne nos mundos do tempo. E depois, nós estamos aqui, Urântia. Então, nós vamos para Jerusalém, para os mundos das mansões, que a Jerusalém é a capital do sistema, por aqui. Depois eles vão com a gente, nos acompanham, de mundo a mundo. Vão para Edêntia, depois para setores maior, setor menor, para o Salvington e os mundos associados, e depois eles vão com a gente até o Versa. E alguns dos guardiães do destino, alguns, mas nem todos, ligados a vós durante a carreira mortal, seguem o curso dos peregrinos ascendentes até Avona. Então, alguns, mas nem todos, vão com a gente até Avona, atravessam os 7 círculos de Avona. Outros dão um adeus temporário aos seus companheiros mortais de tanto tempo. E então, enquanto esses mortais atravessam os círculos do universo central, que são os 7 círculos aqui, os 7 circuitos de Avona. Então, enquanto eles atravessam os 7 circuitos de Avona, esses guardiães do destino, eles também têm que fazer a travessia dos círculos de Serafton. Eles também têm que atravessar, são 7 círculos de Serafton. E eles estarão à espera, nas margens do paraíso, quando seus companheiros mortais acordarem do seu último sono em trânsito, para as novas experiências na eternidade. Tais serafins ascendentes subsequentemente, abraçam serviços diferentes no corpo dos sinalitores e no corpo seráfico dos completos. Aí, corpo seráfico dos completos são todos aqueles serafins que já atravessaram os 7 círculos de Serafton. Aí eles se tornam os serafins completos. Homem e anjo podem ou não ser reunidos no serviço eterno, mas, para onde quer que os compromissos seráficos os levem, os serafins estão sempre em comunicação com seus antigos protegidos nos mundos evolucionários, os mortais ascendentes do tempo. A associação íntima e as ligações afetuosas dos mundos de origem humana nunca são esquecidas, nem rompidas completamente. Nas idades eternas, homens e anjos cooperarão no serviço divino, tal como fizeram na carreira do tempo. Para os serafins, o caminho mais seguro de alcançar as deidades do paraíso é o de guiar com êxito uma alma de origem evolucionária até os portais do paraíso. É ser guardião do destino. Consequentemente, esse compromisso de guardião do destino é a tarefa seráfica premiada de modo mais elevado. Apenas os guardiões do destino são chamados para o corpo de finalidade primário ou mortal. E esses pares, eles engajaram-se na aventura suprema da unicidade, da identidade, pois os dois seres alcançaram a biunificação espiritual em Serafton, antes da sua admissão ao corpo de finalitores. Durante essa experiência, as duas naturezas angélicas, tão complementares em todas as funções no universo, alcançam a condição espiritual última, 2 em 1,
com a repercussão de terem uma nova capacidade para receber e fundir com um fragmento do Pai do Paraíso, do tipo não ajustador. Aí não é o mesmo ajustador que habita em nós, no mesmo tipo, é um outro tipo, é um fragmento do Pai do Paraíso que eles recebem. E assim o fazem alguns dos vossos companheiros no tempo, os amorosos serafins, que também se tornam os vossos companheiros finalitores na eternidade, crianças do Supremo e filhos perfeccionados do Pai do Paraíso. Muito obrigada pela atenção de todas. Lembrando sempre que nada substitui a leitura do livro. Cada indivíduo deve escolher as suas próprias interpretações a partir da sua liberdade de escolha e capacidades inerentes para a melhor compreensão. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Cadastrem-se no site da Escola Urantia, quem ainda não é cadastrado. Parabéns, Rosângela. Que coisa linda. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Sérgio. Muito bom, parabéns. Adorei. É a sua cara, viu, Rosângela? Você, falar de anjo no meio urantiano. Parabéns. No Brasil é Rosângela Altarejo. Eles são lindos, né? São o máximo. Gratidão, Rosângela. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns. Gente, agora a gente pode conversar, tá? Se alguém tiver alguma coisa para falar. Era muito conteúdo mesmo, olha. Pena que deu tempo. Eu estava lembrando, Rosângela, uma hora que você falou lá que o anjo, quando assume o par, né? Assume o compromisso de ficar com o humano, fica com ele até o final da vida humana dele. E mais além. Mas eu estava pensando quando ele troca. Vamos supor, você está no grupo de 1000, daí passa para o grupo de 500, de 100, aí tem que trocar, né? Então, na verdade, Jorge, eu vi isso na parte onde fala os seconafins, eles falam disso, são os anjos dos subuniversos. Os seconafins, eles falam que no trabalho com os seres humanos há muitas flutuações, entendeu? E eu acredito que deva ter mesmo. Então, sabe esses números exatos que eles apresentam para a gente? Sim, no quinto círculo, no sétimo círculo, 500, 100, sabe esses números? Eu acredito que isso oscila muito, sabe? Porque, realmente, como a gente conhece os seres humanos, né, a gente sabe que deve mesmo ter muita flutuação no serviço, no trabalho com os seres humanos. Mas, parabéns, muito bem apresentado. Divino. Rosângela, você pode colocar aqui no... eu anotei algumas coisas aqui. No 113.3.1. 113.3.1. Eu tenho aqui. Oba. Ah, tá. Que fala 113.3.1. Que é a relação com as outras influências espirituais. Nessa parte eu fiquei... Quer dizer, depois você explicou que as influências espirituais, né? Ele que, assim, faz uma coordenação da impressão, né? Sim. Que fala ali, né? Que esse anjo, ele faz esse serafim faz uma coordenação. Efetivar uma coordenação pessoal das numerosas influências impessoais dos espíritos que habitam, que rodeiam, que impingem a mente e a alma da criatura material em evolução, né? Eu fiquei pensando assim, por que impessoais? Uhum. Então, assim, por exemplo, aí depois ele dá o exemplo lá, que, por exemplo, os 7 espíritos da ministra divina são como circuitos da personalidade dela, diz assim. Já os espíritos, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo da ministra divina, eu acho que aí é uma ação impessoal, que não é uma ação pessoal dela, mas é uma ação impessoal. Através dele se torna pessoais. Já o ajustador do pensamento,
ele se reserva a si essa atuação pessoal, né, que ele fala. E lembremos Mas que esses se alguém... 7 espíritos da mente, eu acho que eles afetam, né, o ser humano. Daqui a pouco, um deles lá, no circuito lá, e tem que ser feito dessa forma, daquela, daqui a pouco, como foi colocado. O anjo, no caso o par, ele coordena isso para que isso tenha uma certa ordem, né? Sim, são como impulsos, né, na mente humana. Isso, a gente às vezes fala, são os 7 espíritos, na realidade, eles são impessoais, esses, né? Eles são como circuitos, né? É falado várias vezes. É. Mas essa relação que eles têm com o ajustador, eles mesmos falam que é uma relação meio misteriosa, nem eles mesmos conseguem compreender essa relação com o ajustador. Mas, enfim, eles têm que preparar essa mente para que o ajustador chegue. Tem um trecho do livro que eu acho lindíssimo, que ele diz assim, ele diz que os espíritos, que os anjos guardiães, que eles têm que preparar a mente, que é como que a mente é como se fosse uma embarcação para a gente sentir as coisas nesse mundo, para a gente viver, para a gente fazer as nossas experiências. E aí vem o ajustador como se fosse um piloto. Só que aí, quem manda no barco é a vontade, é o ser humano. Então, aí eles falam que quem deveria mandar no barco seria o piloto divino, que é o ajustador, mas nenhum deles interfere. Quem manda no barco somos nós, é a vontade humana. Então, nós temos essa embarcação, que é esse mecanismo de pensar, de sentir, que é o nosso cérebro, e que eles conseguem fazer essa relação do mundo espiritual para um mundo, para nós, que somos materiais, eles conseguem fazer essa ministração para que nós consigamos sentir um pouco, para que nós consigamos presenciar, sentir de perto esse mundo espiritual. E se não fosse pela ministração desses serafins e pelo ajustador do pensamento, nós seríamos como animais. Nós não teríamos emoções, nós não sentiríamos, nós não teríamos escolhas, nós não presenciaríamos, nós não experienciaríamos tudo que a gente experiencia. E também nós não iríamos progredir também no mundo espiritual, né? Mas se algum facilitador, alguém quiser colocar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, gente. Eu queria fazer uma colaboração em relação ao medo. Uhum. Nós temos o cérebro, que eles chamam de reptiliano, o límbico e o neocórtex, né? E no reptiliano, nós temos na base aqui da nossa cabeça, então, estão os nossos sentimentos e as informações que estão nas nossas células sobre o reino animal, né? Sobre o animal, a raiva, o medo extremo, né? A vingança. E isso significa 55% do que das nossas reações, né? Os nossos instintos. E a gente só consegue alterar o caminho do instinto tendo consciência. E tem uma dica, né? Quando a gente está com muito medo, eu já fiz isso várias vezes, e funciona, pelo menos comigo, eu não sei se é a crença que leva a isso, mas o resultado é interessante. Quem tem sutiã, né? Eu não sei, os homens, a mesma posição, mas eu vou usar aqui o sutiã como a marca. Então, você põe as duas mãos assim, entre o sutiã e a cintura. Ali tem um caminho de energia, porque o nosso corpo é cheio de rios, né? Quando você está com medo, neste lugar há um bloqueio de energia. Então, quando você põe a mão nesse lugar, você até pode contar até 60, que é um minuto, né? Eu deixo lá para 5 minutos, fica bem quentinho e você perde aquela sensação do medo, do pavor, do medo.
É interessante. Interessante. Esse conhecimento é japonês, quem é do Japão, é um Jinchi, que é milenar esse conhecimento. Então, eu uso essa técnica quando eu estou com essa sensação, depressão, essas coisas. Então, esse lugar ajuda você, faz com que o fluxo de energia volte a correr, deixa o rio voltar a correr. Interessante, Isabela. É, Obrigada. Mais alguém? Viu? Foi bastante, mas você conseguiu fazer no tempo tranquilo. Muito bacana. Essa questão do medo, tudo isso nós temos que Mas buscar eles explicam, né? Interessante isso. E tem uma origem lá atrás, né? Lá atrás. Aquele que foi colocado, né? Quando nós éramos bichinhos da goiaba lá ainda há tempo de quase de lêmure, né? Nós tínhamos bastante medo na época, né? Então, aquilo veio junto e isso nos tornou agressivos também, né? Então é uma coisa bem instintiva e que deveria ter sido superado com o sangue adâmico, mas Sim. como ele veio muito pouquinho e ainda está se instalando, né? Eu acredito que isso tem uma das palestras que fala a questão da evolução científica do ser humano, né? Que os cientistas descobriram um gene que deveria ter sido colocado na humanidade lá há 35 mil anos, que é o microcefalim, né? E que é um gene que desenvolve o cérebro. Então, eu acredito que isso tudo está acontecendo ainda e vai continuar evoluindo. E esse gene ele deve ser dominante, então, em cima dos recessivos. Então, aos poucos, né, a gente vai ficando cada vez mais tranquilo, sem medo de... Antigamente as pessoas tinham mais medos ainda, né? A tendência é esse medo desaparecendo. Graças a Deus, né? É horrível viver com medo, né? Então, o medo, lembra, é o responsável pelo nascimento da religião evolucionária, né? Então, o medo do natural, o medo de tudo que eles não conheciam, foi fazendo com que eles começassem a ter um certo temor e um respeito pelas coisas que eles não conheciam. Então, pedras, árvores, montanhas, céu, sol, lua, etc. Até que a gente foi se libertando disso. O medo também é importante, numa certa medida, para que, por exemplo, a gente seja cauteloso. Então, por uma medida de sobrevivência. Então, se a gente não tivesse medo, a gente ia atravessar a rua sem olhar, a gente ia atravessar prédios, né? Que nem aquele filme que eu não lembro o nome, o cara atravessava um prédio para o outro. Então, numa medida correta, o medo até que ajuda a gente a sobreviver. Mas o que é ruim é o medo desmedido, né? Como uma doença mesmo, pânico, depressão, ansiedade, etc. Eu acho isso. Sim. E hoje muita gente tem a síndrome do pânico, né? Gente, a Sueli tem uma apresentação do medo que ela fala sobre isso, que é maravilhosa. Muito obrigada. Nós, seres humanos, né, nós somos descendentes daqueles que tiveram medo. Exatamente. Porque os que tinham coragem, eles foram extintos. Verdade. Mas eu vejo assim, hoje, o homem indo para a Lua, indo para Marte, quer dizer, esse pessoal não tem mais medo, não. Eles são corajosos mesmo, né? E na administração a gente estuda, por exemplo, como é que é o nome? A lei de Murphy, por exemplo, você pode usar como uma técnica. Não necessariamente que o medo te leve a fazer coisas certas, mas, por exemplo, a lei de Murphy, ela diz que você tem que ver todas as possibilidades de dar errado uma determinada técnica para que você cuide, para que dê certo. E essa lei de Murphy, por exemplo, é usada para você montar uma viagem para o espaço, né? Então, os cientistas usam ela. Então, pode ser uma técnica também, acho muito bacana. Mas cada vez a ciência está nos mostrando que a gente não precisa ter medo, tem que ter coragem, tem que ir atrás e resolver as coisas.
Eu sei que o medo dá pano para manga. Verdade. Né? Verdade. E ele tem um componente de nos deixar paralisados, né? Pela perda da segurança, quando a gente vai sentindo uma insegurança, um desconhecimento, tem uma imobilidade acoplada que paralisa. Então, a gente poder ter tempo e ter assim a consciência e nominar quando o medo está chegando, quando a gente fala, poxa, está aqui de novo, né? Tudo bem, estou te vendo. Onde é que você está? Deixa eu ver aqui dentro, né? Conseguir ir mapeando é uma coisa que ajuda a gente a sair da imobilidade que o medo pode gerar, para a gente poder conhecer um pouco, explorar um pouco o contexto do medo dentro da gente, ao redor também, né? Acho muito interessante a gente poder aprender a fazer isso. Mas eu queria contar rapidamente uma coisa para vocês sobre anjo. Na minha simplória maneira de entender sobre anjos, numa ocasião eu estava na internet e estava escrito assim: receba seu anjo. Aí eu falei, gente, como será isso, né? Receber um anjo. Aí tinha uma coisa escrita assim, hoje à noite, até meia-noite, você vai receber o seu anjo, se assim você consentir. Prepare-se. Aí, na minha magia, né, na minha mente mágica, eu imaginei assim, eu vou receber esse anjo hoje. Aí resolvi, preparei, fiz um chá para mim e para ele, imaginei que seria um do sexo masculino, coloquei assim isso na minha mente. Quando foi meia-noite, eu tremia e falei, eu tenho que abrir a porta para esse anjo, porque eu quero que ele fique aqui comigo, né, para sempre. Aí abri a porta, eu senti uma energia adentrando assim a sala da minha casa e eu conversei com ele, falei assim, pode entrar, pode sentar, né, assim. Aí eu servi o chá e ele não tomava, e nada mexia na xícara. Eu falei, gente, mas como que pode, né? Aí fiquei muito tempo ali num certo constrangimento, e aí, de repente, eu compreendi. Eu falei, entendi, você não precisa disso, né? Isso é para mim que estou aqui encarnada, mas eu quero te dizer o seguinte, você é muito bem-vinda à minha casa e eu quero que você nunca mais vá embora. Você pode morar aqui comigo. Ai, que linda! Bonitinha! Ai, bonitinho. Eu vou contar uma história também para vocês. Nossa, eu sempre me interessei pelo assunto anjos. Nossa, sempre, desde pequena. Era Jesus e anjo. E eu já vi muitos livros, na internet tem muita coisa, YouTube. E depois, isso já faz tempo, quando eu encontrei o livro de Urântia, porque eu fui por conta de Jesus, que eu sabia que eu ia encontrar Jesus ali no livro de Urântia, daí eu já li a quarta parte, e aí eu descobri que tinha tudo sobre os anjos ali, tudo, tudo. E aí tinha um pouquinho aqui, um pouquinho lá, começa no documento 26 e depois vai até no 114, um pouquinho cada parte. E eu falei, gente, eu não acredito, tem tudo, tudo, tudo que eu sempre quis saber na minha vida. E imediatamente eu já acreditei em tudo e aquilo veio de encontro com o que eu já sentia que era verdade. E eu sou muito fã dos anjos. E tá aí. Que ótimo. Ficou perfeita a palestra para você, então. Muito obrigado, Ângela. Escolhi ela a dedo. Ninguém percebeu. Mas deu para perceber desde o início que Obrigada, este assunto era para você, Rosângela. Ó, o Fernando. O Nemias fica oferecendo presente. E aí, pessoal, sorteio? Oba! Vamos lá. Estou aqui de dedos e pés e pernas cruzados, viu? Gente, não tá tendo livro para comprar, então sortudo daquele que ganhar hoje.
né? É verdade. Vou compartilhar com vocês aqui. Enquanto você sorteia, Neemias, essa bandeirinha que está atrás de você aí, como é que eu faço para adquirir dois exemplares? Depois você me responde. Continue com o sorteio, por favor. Eu não sei onde vende não, viu? Essa aqui é fora do país. Ele mesmo pintou. Mas eu acho que se você procurar essas empresas de serigrafia, você leva o arquivo, eles fazem como você preferir. Beleza, ok. Bom, vamos lá então. Eu vou falar os nomes. Se por acaso alguma pessoa não estiver na lista, dê o grito aí. Neemias, Rosângela, Henrique, Sueli, Yara, Bernadette, César, Fábio, Fernando, Isabela, Jorge, Mantovani, Márcia, Marisa, Ricardo, Roberto, Lilian, Roberto 2 vezes, aí não pode, né? Rosana, Sandal, Sônia, Sorai, Vera, Adriana. Certo? Tem alguém que eu não falei o nome? Luciano. Rosângela, né? Depois de Rosana, não é Rosângela? Luciano. Nossa, professora hoje? A Rosângela está lá em cima. Rosângela. Beleza. O meu tá, eu acho que a Carol, né? A Carol tava aí. Quem é a Carol? Carol é minha filha, mas ela tá aí ainda, Carol? Carol? Não sei. Acho que dormiu. Não, eu acho, pelo menos entre os participantes eu não vi. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Bala, mete bala mesmo. Não vi aqui, Carol. Se estiver com outro nome. Não, pode deixar, Neemias. Acho que ela saiu. Então vamos lá. 2, 3 e... Roberto. Oh, Roberto. Grande Roberto. Parabéns, Roberto. Na biblioteca lá. Bota na biblioteca. De novo? De novo? Tá saindo só os mesmos nomes? Esse sorteio tá meio esquisito, né, mesmo? Tá viciado. Toda quarta-feira, sorteio, só sai as mesmas pessoas, ué. Fernando, fique calmo, que vai chegar a sua vez. Olha, eu tô... A palavra diz que tudo tem a hora. Você entendeu, Fernando? Tudo tem a hora. E Roberto tá toda quarta, uai. Mas cadê o Roberto? Roberto tá na sala? Não, ele ganhou da outra vez e devolveu. Ele tá aí? Roberto, você tá na sala? Acho que não. Daí vai ter que ir de novo. Ó, Fernando, agora você tem uma chance, hein? Opa! Cruza os dedos. Aqui tá marcando, ó, Roberto, mas o Roberto tá na sala. Ele não responde. Alô? Deve ser problema de internet, não? Ele pode escrever. Isso. Você vê a lista de participantes. Ele tá na sala. Pronto, tá para ele. Ele foi fazer lanchinho, eu acho. Às vezes cai ou dá algum problema de internet, trava. Olha, o Fernando eu tenho uma proposta, que é o seguinte. O Roberto vai receber o livro dele, porque ele estava na sala o tempo todo, ele só não está conseguindo falar agora, mas como os anjos guardiões são uma dupla, hoje a gente vai sortear 2 livros. Olha só. Sueli! Mas você é demais. Não, a escola é demais. Agora a escola que é demais. Agora, Fernando, você fica calmo. Chegou a hora. Mas como ela está em Bogotá, vai ser em espanhol esse segundo. Não, vai ser em português. A gente só tem em português. Então vamos lá, ó. Mais uma vez, então, vamos clicar de novo. Ó. 1, 2, 3. Tô me forçando todo. Já. Lilian. Opa! Eu já ganhei, eu faço, então. Mas pode fazer de novo. Fernando, fique calmo. Esse sorteio tá meio esquisito. Vai sair em todo mundo, até no Fernando. Pois é. Desde quando começaram essa promoção, que
que eu estou aqui torcendo e retorcendo, me coçando para ganhar. Pede para o seu anjo guardião aí. Semana passada foi 13, a terceira vez eu ganhei. Fica atento agora. Olha só, Fernando, eu também estou aqui em todos os sorteios, nunca fui sorteado, o Henrique nunca foi sorteado. Vai fazer o quê, né? Nós não estamos com sorte. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Aí, ó, só porque eu falei. Merecido. Não, eu vou passar. Parabéns. Eu vou passar. Eu vou sortear de novo, porque eu tenho muito livro aqui. Vamos lá, mais uma vez. Ó. Né, Neemias? Já tem uma biblioteca. Faltando é leitor, não livro. 1, 2, 3, já. Mantovani, Iva. Também ganhou já, né, uma vez? Já ganhou, Parabéns, Mantovani. É a segunda vez. Obrigado, mas também vou passar minha vez. Aliás, o livro que eu ganhei acabou de chegar ontem. Parabéns. Mantovani, manda uma foto então, pra gente. Até chegar no Fernando, pode continuar. Esse sistema aí, Neemias, parece que está marcando só as pessoas que já ganharam, né, para voltar. Não, ó, vamos fazer assim, então. Alguém gostaria de tirar o nome? Eu vou tirar meu nome. O meu. Pode, o meu também. Pode tirar o meu também. A Lilian também. Pode tirar da Rosana, que ela já ganhou 2 vezes. Eu também posso tirar. Tira o meu também. César já ganhou. O Roberto já ganhou, não já? Mas pode tirar o do Adriano também. Tirei a Adriana. Também tira, porque já ganhou hoje. Então, pode tirar. Tirei Lilian, Roberto. Uhum. Aí fica mais fácil de ganhar, né? Sônia disse que é para tirar o Henrique pode tirar. César já ganhou também. O Henrique, quem mais? Neemias. Henrique, quem mais? Jorge. A Sônia parece que colocou no chat aqui. Ela pediu para tirar? Eu vou tirar o meu também. Ela pediu para tirar. Luciano também já ganhou. Não, por que você tirou o meu, Neemias? A Isabela fica. Você acabou de falar, eu vou tirar o meu também. Não, Sônia que vai tirar. Você estava lendo o que ela falou, né, então? Entendi. É que você falou, eu vou tirar o meu também. Né? Não. Deixa o resto. Você colocou o meu aí, Neemias? Ok, ó. É porque tem um rapaz aqui. Eu estou falando, Deus, se é para ele ler o livro, que eu ganhe esse livro para poder passar para ele. Senão, não é hora dele ler ainda. Alguém mais quer tirar? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, pessoal. Estou rindo aqui da festa aí. Eu estou sem o meu vídeo, que a minha câmera frontal ela tá com defeitinho, né? Então tem que mandar arrumar o meu celular, por isso que eu não ativei a câmera. Eu vou tirar o meu porque eu estou muito atrasada nos meus estudos, né? Então eu gostaria de me esforçar um pouco mais para ter o merecimento de ganhar esse presente. E eu, agora, no aniversário da escola, eu gostaria de pelo menos terminar o meu módulo básico, né? Que eu comecei. Então, por isso que eu vou passar, viu? Mas eu espero que, para mim, me esforçar mais, para mim ter mais uma motivação, para mim receber esse presente, se for possível, né, no aniversário da escola, tá bom? Não, mas se tu ganhar, já te manda no dia 21, sem problema. Aí tu já me tira do sorteio da escola, né, do aniversário, mas tudo bem. Então vamos lá. Então nós ficamos agora com menos nome, né? O Fernando agora tem mais chance, para não ficar chorando. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Aí, ó. Aí foi, muito bom. Parabéns. Não, isso aí foi marmelada. Não é possível. Fernando? Aí, Fernando, parabéns. Eu concordo com você, viu? Concordo e discordo ao mesmo tempo, viu, Isabela? Porque você disse que é marmelada. Eu reclamei e ganhei esse sistema tá meio estranho aí, viu? Mas não é? Eu também acho, tá estranho. Mas que bem-vindo seja, viu? Vou aguardar com muito carinho e expectativa, viu? Já tem para ficar.
Obrigado. E manda fotinho pra gente, Fernando. Sim, Rosângela. Todo mundo que recebe o livro tem que mandar uma fotinho. Perfeito. Eu vou Aqui, mandar. ó, esse site, se vocês quiserem usar também, é um site feito para isso, né? Chama sorteiogol.com. Aí você coloca a lista de nomes e você sorteia, ele vai aparecendo, ó, vai aparecer, ó, Márcia, aí eu sorteio de novo, ele vai sorteando os nomes que estão ali, Yara. Então, assim, eu não tenho como escolher quem vai ganhar, só para ficar bem claro aí que o Fernando de novo, tá vendo? Então, o sistema faz um sorteio aleatório. O Fernando de novo, só por... Aí, é só para falar. Caramba! Só porque ele falou, agora está acontecendo um monte de vezes. Então, a gente não tem como controlar. Parabéns aí. Obrigado. Parabéns, Roberto. Parabéns, Fernando. Valeu. Ótimo. Neemias, esse sistema tem que ser auditável, viu? Está muito perigoso. Tem que ser auditável. Neemias, quantos dias que demora do envio até o destinatário final, hein? São 15 dias. 15 dias úteis. Ok. Sueli que vai postar para você. Ok, Sueli. Maravilha. Vou estar aguardando. Normalmente, quando eu mando livro, eu mando por um sistema que é um sistema diferenciado, que é um sistema módico, que é mais barato, que só serve para livros. Então, é mais rápido. Mais de tempo, por ser mais barato. Olha aí. Então, eu mando pelo módico também. E Ótimo. Então, eles falam 15 dias úteis, mas chego antes. Todo mundo tem dito que chega antes, mas vamos ver. Depois vocês só precisam passar o endereço no privado para a gente poder mandar. Ok, Sueli. Obrigado, grato. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos. Beijão no coração de todo mundo. Parabéns, ganhadores. Próxima aula não falta ninguém. Isso, quem vai? A próxima aula é o Neemias. É o nosso diretor que arrasa sempre nas aulas. Tá. Que os anjos nos protejam. Que os nossos anjos... Nós vamos falar de política planetária. O Neemias é bom nisso. Planetária. Um abraço para os anjos de vocês, que eu acho que é o mesmo que eu, mas tudo bem. Abraço, Angélica. Abraço a todos. Grande beijo no coração de todo mundo. Beijo, Isabel. Beijo aos vovôs. Sueli e Henrique, parabéns para vocês. Olha aí só, pelo minha netinha linda. Ai, coisa fofa. Que coisinha fofa. Que fofa. Ela está na UTI. Parabéns, Sueli. Até engordar. Estou muito feliz por vocês. Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.